Olá, boa noite, graça e paz, queridos irmãos e amigos do Facebook. Esse é o dia que o Senhor nos fez e por isso estamos alegres. Louvamos a Deus de vida na sua presença. Louvamos a Deus pela sua graça, pela sua bondade em nós, pelas suas grandes misericórdias. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Porque, na verdade, queridos, se não fosse Cristo ter ido à cruz do Calvário, há muito nós já estávamos todos consumidos por causa do nosso próprio pecado. Mas a graça bendita do Senhor um dia nos alcançou e as suas misericórdias que se renovam a cada dia têm se estendido sobre nós. Pela sua bondade, graça e fidelidade. Hoje nós vamos continuar orando pelas famílias. Esta semana tivemos mais duas famílias de amigos próximos, irmãos em Cristo, que estão enlutados. Perdemos nosso querido irmão Marcelo Barbosa, companheiro de luta há muitos anos, na caminhada do Evangelho. Perdemos também seu José, pai da irmã Sônia, também descansou no Senhor. Então vamos orar por essas famílias e outras famílias. Milhares de famílias têm perdido seus entes queridos. Esse é um tempo de muita dor, muito choro. Esse é um tempo que devemos nos agarrar ao Senhor, buscar a Deus e a sua palavra. Tempos difíceis, tempos trabalhosos. Vamos orar pelo nosso país, vamos orar pelo nosso estado, Rio de Janeiro, nossa cidade. Temos tido muitas dificuldades a nível estadual e nível municipal. Então vamos clamar ao Senhor. Pai querido, nós te adoramos nessa noite, nós bendizemos o teu nome, pela tua bondade e graça, Senhor, sobre nós. Te bendizemos, Senhor, pela tua palavra que é viva e eficaz, tua palavra que não volta vazia, tua palavra, Senhor, que fará aquilo para qual ela foi determinada. Senhor, nós queremos colocar diante do Senhor as famílias enlutadas. Senhor, tome em tuas mãos a tua serva irmã Sônia Giovanelli. Ó Deus, seus irmãos, guarda cada um deles, guarda o coração, a mente, que o Espírito Santo possa consolar e fortalecê-los nesta hora, Senhor. Tome em tuas mãos a vida da Helena nesta hora. Ó Deus, que ficou viúva, pedimos graça, bondade, misericórdia, e que o teu Espírito Santo de Jesus. Lembramos também da Maria Cândida, esposa do Marcelo, que recolheu, Pai. Tua palavra diz que é preciosa aos olhos do Senhor a morte dos santos. Porém, para os que ficam, ó Deus, a dor da saudade, da lembrança, certamente levará algum tempo para cicatrizar. Portanto, clamamos ao Senhor a misericórdia, a graça, a bondade. Visita os filhos do Marcelo, Senhor, dois jovens que precisam do teu consolo nesta hora. Guarda a família, o Márcio, cada um dos irmãos. Guarda, Senhor, Marta, Maria Cândida, Márcia, Alcineia, guarda os cunhados. Ó Deus, que a mão bendita do Senhor esteja sobre cada um deles, cada um dos teus filhos, Senhor, guardando e fortalecendo nesta hora. Ó Deus, as demais famílias enlutadas que nesse tempo de pandemia têm perdido os familiares, parentes. Ó Deus, que a graça do Senhor possa alcançar a cada um e que o teu Espírito Santo possa trazer luz e revelação da tua palavra a cada família neste momento, Pai. No nome de Jesus, pedimos, Senhor, a tua presença conosco nesta noite, que a tua palavra traga vida ao nosso coração, que o nosso coração seja vivificado. Senhor, aviva a tua igreja para esse tempo, um tempo difícil, ó Deus, de muitas lutas e batalhas no nosso país e em todo o mundo, Senhor. Rogamos que o Senhor avive o nosso coração, aumente a nossa fé, a esperança,
Ó Deus, que a esperança em Cristo Jesus esteja viva a cada instante, a cada momento. Ó Deus, tome em tuas mãos o nosso país, a presidência da República, Senhor. Tome em tuas mãos o Congresso, Pai Nacional. Ó Deus, o Supremo Tribunal Federal. Ó Deus, guarda em tuas mãos o nosso estado, o Rio de Janeiro, cada estado da nação. Guarda, Senhor, o nosso município também. Ó Deus querido, tenha piedade dos mais pobres. Ó Deus, quanta carestia, inflação. Deus tenha misericórdia. Que os governantes, Senhor, sejam tocados pelo Senhor. E que eles sejam levados a fazer aquilo para o qual eles foram eleitos, Senhor. E que não haja roubalheira, que não haja falcatrua. Ó Deus, que todo espírito de ganância seja banido, Senhor, do nosso meio. Ó Deus, no nome de Jesus, fortalece a igreja nesta hora, fortalece, Senhor, o teu povo, em nome de Jesus. Fica conosco nesse tempo, dá-nos a tua palavra, que a tua palavra possa alcançar vidas, Senhor, e vidas sejam tocadas por ela. Em o nome de Jesus, nós oramos, Senhor. Amém e amém. Amém, queridos? Graça e paz. Você que chegou durante a oração, seja bem-vindo. Em nome do Senhor Jesus, nós vamos continuar falando sobre a história de José. Temos falado já algumas lives sobre a história de José. Temos aprendido com essa linda história. E o nosso tema de hoje é o seguinte: José decidiu andar em fidelidade. José foi o homem, servo de Deus, que decidiu ser fiel a Deus. Primeiro, nós somos fiéis a Deus. A fidelidade, primeiro, é a Deus. Depois, fidelidade àqueles que estão à nossa volta, nosso próximo. Fidelidade à nossa família, fidelidade ao esposo e à esposa. Fidelidade aos amigos, fidelidade aos irmãos. Fidelidade ao patrão, ao gerente, aqueles aos quais estamos subordinados, devemos prestar fidelidade. E com essa história que vamos ver, estamos olhando a história de José, temos vários ensinamentos, e hoje vamos ver a parte em que José decide andar em fidelidade. A fidelidade, querido, nós devemos decidir andar nela em todo o tempo. Eu quero ir com os irmãos a Gênesis 39. Gênesis 39 conta parte da história de José. Gênesis 39 vai mostrar José na casa de Potifar. E ali na casa de Potifar, José foi tentado, mas ele decidiu continuar fiel a Deus e fiel ao seu Senhor. Eu quero ir aos versículos 8 e 9. José era bonito de porte e de aparência. Versículo 6. Vamos ler do versículo 6 ao versículo 9. Gênesis 39, versículo 6, diz assim: Potifar, tudo que tinha, confiou às mãos de José, de maneira que, tendo-o por mordomo, de nada sabia, além do pão com que se alimentava. José era formoso de porte e de aparência. Aconteceu depois dessas coisas que a mulher de seu senhor pôs os olhos em José e lhe disse: Deita-te comigo. Ele, porém, recusou e disse à mulher do seu senhor: Tem-me por mordomo o meu senhor, e não sabe do que há em casa, pois tudo que tem me passou ele às minhas mãos. Ele não é maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porque és sua mulher. Como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? José, prontamente ele responde à mulher de Potifar e mostra ali fidelidade primeiro a Deus. Quando ele diz aí: Como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Ele ia cometer uma maldade contra o seu Senhor e ele pecaria contra Deus, porque
todo pecado, queridos irmãos, primeiro ele é contra Deus. O pecado é a transgressão das leis de Deus, seja ele em qual nível for, seja contra o próximo, ou contra nós mesmos, ou contra uma comunidade. Quando nós pecamos, primeiro nós pecamos contra Deus. José tem essa consciência muito clara, e ele então decide ser fiel a Deus. E o primeiro ponto que nós vamos ver é que quando José decide ser fiel a Deus, ele diz não ao pecado. Ele diz não à tentação. A tentação estava diante dele todos os dias. O texto nos dá uma informação muito precisa, que depois dessas coisas, no versículo 7, aconteceu que a mulher de seu senhor pôs os olhos em José e lhe disse: deita-te comigo. Ele, porém, recusou e disse à mulher do seu senhor: tem-me por mordomo do meu senhor, e não sabe do que há em casa, pois tudo que tem me passou ele às minhas mãos. Ele não é maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porque és sua mulher. Como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Então ele diz não. A mulher continua insistindo. Versículo 10. Falando ela a José todos os dias, e não lhe dando ele ouvidos, para se deitar com ela e estar com ela. Então, os irmãos percebam que a tentação, queridos, ela vem todo dia. Por isso a gente precisa manter comunhão com Deus diariamente, todos os dias, orando e lendo a palavra, vigiando e algumas vezes fugindo do pecado, ou fugindo da aparência do mal, como a Bíblia nos orienta. A mulher, ele disse não, mas a mulher insistia todos os dias. E um belo dia, versículo 11, sucedeu que certo dia veio ele à casa para atender aos negócios, e ninguém dos de casa se achava presente. Então ela o pegou pelas vestes e lhe disse: deita-te comigo. Ele, porém, deixando as vestes nas mãos dela, saiu fugindo para fora. José fugiu do pecado, decidiu continuar sendo fiel a Deus e disse não à tentação, disse não ao pecado. Ele fez exatamente o que Caim não fez. Vamos a Gênesis 4, lá no comecinho, Gênesis capítulo 4, versículos 6 e 7. Deus avisou a Caim que o pecado estava à porta, batendo, tentando entrar na vida dele. Deus o avisou e disse que ele deveria resistir ao pecado. Olha o que diz aí. Gênesis 4, verso 6. Então lhe disse o Senhor: por que andas irado e por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta, o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Então cabe a mim e a você, querido irmão, querida irmã, dizer não ao pecado, dominar o pecado. Foi o que Caim não fez. Caim foi privilegiado porque foi avisado por Deus, assim como nós somos privilegiados hoje, somos avisados pela palavra de Deus. Os cristãos, os salvos em Jesus, têm o Espírito Santo, que ele nos mostra o pecado, ele nos avisa, antes de cair, antes de qualquer queda, o Espírito Santo nos avisa, queridos irmãos. E aí então nós só caímos se quisermos cair, porque temos autoridade suficiente para dizer não ao pecado. E 1 Coríntios, capítulo 10, verso 13, vai nos dar essa informação também. Vamos comigo a 1 Coríntios, quando diz ali que o pecado, a tentação nunca é maior do que as nossas forças. Muitas das vezes a gente, tratando de alguns irmãos,
Você ouve, pastor, mas a carne é fraca, né? Então não teve como eu resistir. Mas a Bíblia diz que temos autoridade para resistir. E nós vamos ler esse texto e depois vamos a um outro texto, lá em Romanos. 1 Coríntios capítulo 10, abra comigo, verso 13. Olha o que diz aí. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Então, junto com a tentação, Deus dá o... Deus não tenta ninguém. A tentação provém do diabo. A provação vem de Deus. A tentação vem de Satanás. Ele é o tentador dos nossos irmãos, diz a palavra lá em Apocalipse. É ele quem nos tenta para nos derrubar, nos fazer tropeçar. E cabe a mim e a você dizer não à tentação, dizer não ao pecado. Foi exatamente o que José fez e exatamente o que Caim não fez. Deus avisou, Caim, porém, resolveu virar as costas para Deus, tapou os ouvidos à voz de Deus e foi e matou o seu irmão. Então, vindo a tentação, Deus dará o escape, diz o texto. Deus dará o livramento. E diz mais, a tentação nunca é maior, nunca é superior do que as nossas forças, do que possamos suportar. E olha o que diz Romanos, capítulo 6. Vamos aí a Romanos, capítulo 6, verso 14. A Bíblia também diz a mesma coisa, Romanos 6, 14. Se você é salvo em Cristo, se você tem o Espírito Santo, você tem toda a autoridade para resistir ao pecado. Diz aí, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Porque se estamos debaixo da graça, temos o Espírito Santo, fomos salvos por Jesus, recebemos uma nova vida em Cristo, e o Espírito Santo exatamente está em nós para nos fortalecer, para nos dar autoridade contra o poder do pecado, contra o poder das trevas, contra o poder do mundo. Jesus venceu essas três coisas e ele nos deu autoridade através do Espírito Santo para vencermos também o pecado. E diz aí, o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, sim da graça. Embora José não estivesse vivendo no tempo da graça, mas pela fé ele já cria na promessa. E todos quantos creram em Jesus, creram na promessa da vinda do Messias, andaram por fé. Então José, ele venceu o poder do pecado também por fé e aproveitou a oportunidade que Deus deu a ele para fugir. Deus deu a ele o livramento. Ele largou as vestes nas mãos da mulher e ele partiu para fora da casa. Ele disse não ao pecado, disse não à tentação, ele resistiu à força do pecado e ele fugiu porque ele decidiu ser fiel a Deus. Com isso ele decidiu também ser fiel ao patrão, não querendo fazer tamanha maldade. Porém, a decisão que José tomou de vencer a tentação, e esse é o segundo ponto, trouxe a ele uma cadeia, custou um preço caro. José ficou mais de 2 anos preso, porque ele decidiu ser fiel a Deus. Porém, se ele cedesse ao pecado, cedesse à tentação, e se deitasse com a mulher do seu senhor, talvez ele não ficasse preso, talvez ele fosse morto. Certamente a carreira dele no Egito seria encerrada. Porque, queridos, o pecado, algumas vezes ele é doce no momento, mas depois ele vem com preço amargo. A amargura da morte.
porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, e aí o salário do pecado é a morte eterna, algumas vezes também a morte física. No caso de José, provavelmente, ele seria decapitado. Ele foi acusado, certamente houve ali algumas acariações, ele negou, ela dizia sim, ele dizia não, e isso lhe custou uma prisão. Se ele chegasse às vias de fato, provavelmente ele seria descoberto, porque não há nada oculto, a não ser para ser revelado. Uma hora o pecado vem à tona, a palavra de Deus diz, o vosso pecado vos achará. Não adianta, querido, gente tentar esconder o pecado, porque uma hora Deus traz à tona. E lá no caso de José, se ele cedesse ao pecado, uma hora seria descoberto e provavelmente seria morto, seria decapitado, sem misericórdia. Mas porque ele decide ser fiel a Deus, ele então vai pagar um preço que é a cadeia, ele vai ficar preso. E aí nós vamos voltar a Gênesis 39 e vamos ler ali o restante do episódio. Porém, esse tempo na prisão foi de suma importância para a próxima fase da vida de José, que seria a fase de governador. Gênesis 39, versículo 13 em diante. A mulher certamente que estava debaixo da influência direta de Satanás, porque ela tentou José para derrubá-lo. Não conseguindo, então ela inventou um outro plano asqueroso, diabólico, para acusar José. Versículo 13 diz o seguinte: vendo ela que ele fugira para fora, mas havia deixado as vestes nas mãos dela, chamou pelos homens de sua casa e lhe disse: vede, trouxe-nos meu marido este hebreu para insultar-nos. Veio até mim para se deitar comigo, mas eu gritei em alta voz. Ouvindo ele que eu levantava a voz e gritava, deixou as vestes ao meu lado e saiu fugindo para fora. Percebam que ela, diabolicamente, montou já uma estratégia para acusá-lo. Gritou os homens da casa, outros empregados, e ali já acusou José. Guardou a roupa dele até o marido chegar. Versículo 16. Conservou ela junto de si as vestes dele, até que seu senhor tornou a casa. Então lhe falou segundo as mesmas palavras e disse: o servo hebreu que nos trouxeste veio ter comigo para insultar-me. Quando, porém, levantei a voz e gritei, ele, deixando as vestes ao meu lado, fugiu para fora. Tendo o Senhor ouvido as palavras de sua mulher, como lhe tinha dito, desta maneira me fez o teu servo. Então se lhe acendeu a ira, e o Senhor de José o tomou e o lançou no cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados. Ali ficou ele na prisão. O Senhor, porém, era com José. Ele foi benigno e lhe deu mercê perante o carcereiro, o qual confiou às mãos de José todos os presos que estavam no cárcere. E ele fazia tudo quanto se devia fazer ali. E nenhum cuidado tinha o carcereiro de todas as coisas que estavam nas mãos de José, porquanto o Senhor era com ele, e tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava. Louvado seja Deus. Não adiantou Satanás montar uma estratégia, primeiro para derrubar José, depois para deixá-lo preso, e trabalhar novamente a questão da amargura no coração de José. Não adiantou nada disso, porque o Senhor era com ele. Aonde José ia, o Senhor era com ele. Isso mostra que José tinha comunhão com Deus. José era fiel a Deus e mantinha comunhão com Deus. O Senhor era com José. E tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava.
porquanto o Senhor era com José. Queridos irmãos, quando nós andamos com o Senhor, em fidelidade, em justiça, na palavra, as lutas virão, as batalhas virão. Jesus mesmo disse, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E quando ele disse isso, antes ele diz o seguinte, tenho-vos dito essas coisas para que tenhais paz em mim. No mundo tereis aflição. A paz que Cristo nos dá, nós temos a paz nele, em Cristo. Não é por causa das circunstâncias. Então Jesus diz, tenho-vos dito essas coisas para que tenhais paz em mim. No mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Então não importa a situação que eu esteja, que você esteja, de lutas, batalhas e aflições, a nossa paz vem de Cristo, não vem da situação momentânea. Toda e qualquer situação, querido, que nós passamos, ela é momentânea. A luta, a provação, a batalha, a aflição, ela é passageira. O Covid, a pandemia, isso é passageiro, virão outras lutas, outras batalhas, talvez piores, talvez menores. A gente sabe que teremos batalhas, porque Jesus avisou. Mas a nossa paz está em Cristo. Nele. Para que tenhas paz em mim. A nossa paz vem de Cristo. E, além da nossa paz vir de Cristo, no meio da aflição, Ele está conosco. E por isso temos paz nele. José foi para a prisão, porém o Senhor era com ele. E lá na prisão, Deus abençoou a José. E tudo que ele fazia, o Senhor prosperava. E o carcereiro já ficou tranquilo. O chefe da carceragem, né, devia ter muitos presos ali, porque tinha um líder. E quando há um líder, porque tem liderados. E o líder da prisão, da carceragem, já ficou tranquilo, porque ele confiou tudo a José. E o que José fazia, prosperava. José mal sabia que estava indo para a última fase do seu treinamento, queridos. Porque para comandar o Egito, José ia precisar de muitas coisas. José havia comandado a casa do seu senhor. Fartura, fácil comandar. Agora, na prisão era mais difícil. Mas José ia precisar de todo aquele aprendizado, de toda aquela administração. José ia precisar. Pois ele ia governar a maior nação do mundo na época. Era a maior potência, era o Egito. E José a ser o primeiro-ministro. Né? O texto lá diz governador, mas ele foi uma espécie de primeiro-ministro, onde havia Faraó, que era o líder geral, mas ninguém levantava a mão ao pé se José não ordenasse. Então, querido, essa última fase de luta, de provação na vida de José, foi de extrema importância no treinamento, naquilo que ele iria precisar. Por isso, quando eu e você estivermos em lutas, batalhas, não temos que andar choramingando, nem cabisbaixo, porque Deus está nos treinando. Tribulação significa treinamento. Provação significa treinamento. Deus está nos treinando para uma outra fase, para algo maior, para abençoar vidas, para abençoar famílias. Né? José ali estava administrando a cadeia, mas ele iria administrar uma nação inteira e ele seria bem sucedido na sua administração, como a história nos vai mostrar. E aquele período ali foi de extrema importância, porque lá na cadeia ele foi e decifrou 2 sonhos. E quando ele decifrou 2 sonhos, ele pediu que o copeiro mor se lembrasse dele quando ele saísse de lá. E aí, querido, fique tranquilo. Quando parecer que está demorando o processo de luta, de batalha, vai chegar um momento que vai passar. Assim como foi com a vida de José. Parece que a perseguição, a luta estava demorando, porém José estava no seu final,
do treinamento. Aquela cadeia serviu de extrema importância para a próxima fase que José iria passar. Então, se você está na aflição, na fornalha, se você está debaixo de perseguição, fique tranquilo, porque isso vai passar e na próxima fase você estará melhor preparado do que antes. Porém, não esqueça, é preciso manter a comunhão com Deus, olhos na sua palavra, nas suas promessas, porque certamente Deus vai usar a sua vida em algo muito melhor e muito maior. Vamos olhar Gênesis 40, quando ele interpreta o sonho do copeiro. Gênesis 40, versículo 13, 14 e 15, ele dá a interpretação do copeiro. O copeiro do rei cometeu algum delito, ele e o padeiro, houve lá uma desconfiança, e o faraó colocou os dois na cadeia. E um dia eles tiveram sonhos, na mesma noite os dois sonharam, e contaram a José. E José já estava acostumado com sonhos, e José estava também acostumado a interpretar os sonhos. E José disse assim para ele, Gênesis 40, verso 13. Dentro ainda de 3 dias, Faraó te reabilitará e te reintegrará no teu cargo, e tu lhe darás o copo na própria mão dele, segundo o costume antigo, quando lhes eras copeiro. Porém lembra-te de mim, quando tudo te correr bem, e rogo-te que sejas bondoso para comigo, e faças menção de mim a Faraó, e me faça sair desta casa, porque de fato fui roubado da terra dos hebreus, e aqui nada fiz para que me pusessem nesta masmorra. José tinha a consciência clara, queridos irmãos e amigos, de que ele estava ali injustamente. Porém, José não ficou amargurado. Nós vimos isso na live passada, né? Na quarta-feira. José decidiu não se amargurar, não faltou oportunidades. E agora é mais uma oportunidade para ele ficar amargurado, porque ele pede ao copeiro que lembrasse dele quando ele saísse. E aí perceba que José está convicto de que ele vai sair. José conta o sonho, José dá a interpretação. Você vai sair dentro de 3 dias e vai voltar ao seu cargo. E aí o padeiro ficou alegre. Opa, deixa eu contar o meu também. Sendo que o padeiro, dentro de 3 dias, seria enforcado. E aconteceu exatamente como José havia previsto. Porém, o copeiro não se lembrou de José. E José amargou mais 2 anos naquela prisão. Versículo 22 e 23. Veja comigo aí no capítulo 40 de Gênesis, verso 22 e 23. Mas ao padeiro-chefe enforcou, como José havia interpretado. O copeiro-chefe, todavia, não se lembrou de José, porém dele se esqueceu. Passados 2 anos completos, Faraó teve um sonho. Parecia-lhe achar-se ele de pé junto ao Nilo. Percebam que o copeiro se esquece e se passaram mais 2 anos. José poderia ter ficado amargurado de novo e começado a reclamar da sorte e achando que Deus havia se esquecido dele. Mas essa não é a postura de José. Por tudo que a gente já viu na história e que a gente lê, a história é muito rica e tem muitas coisas, muitos detalhes. José não fica amargurado, José não perde a fé, José mantém o foco em Deus, decide ficar fiel a Deus, decide dizer não ao pecado. Por causa dessa decisão, ele vai preso. Mesmo assim, ele decide ficar firme com Deus, em comunhão com Deus, porque lá na cadeia Deus era com ele e estava abençoando. Isso nos mostra que ele manteve comunhão com Deus. Agora, porém, querido, chega a melhor parte da história, porque agora José vai ser honrado, José vai sair do cárcere às pressas,
Depois de 2 anos, Faraó tem um sonho. E ele chama os seus oficiais e conta o sonho. E ninguém consegue decifrar. Porém, quando ele conta o sonho, o copeiro se lembrou de José. Gênesis 41. Olha o que diz aí. Gênesis 41, verso 9. Então disse a Faraó, o copeiro-chefe: lembro-me hoje das minhas ofensas. Estando Faraó muito indignado contra os seus servos, e pondo-me sob prisão na casa do comandante da guarda, a mim e ao padeiro-chefe, tivemos um sonho na mesma noite, eu e ele. Sonhamos, e cada sonho com a sua própria significação. Achava-se conosco um jovem hebreu, servo do comandante da guarda. Contamos-lhe os nossos sonhos, e ele nos interpretou, a cada um segundo o seu sonho. E como nos interpretou, assim mesmo se deu. Eu fui restituído ao meu cargo, o outro foi enforcado. Então Faraó mandou chamar a José, e o fizeram sair à pressa da masmorra. Ele se barbeou, mudou de roupas e foi apresentar-se a Faraó. Louvado seja Deus. Agora então começa o momento da glória para José. Agora começa o momento em que Deus vai exaltá-lo. Agora começa o momento em que Deus vai colocá-lo sob liderança. Agora começa o momento em que o sonho que ele teve aos 17 anos vai se cumprir. Quando ele sonhou que os seus irmãos se prostravam diante dele, ele sonhou que o pai, a mãe e os irmãos também se prostravam perante ele. Agora vai começar então essa fase, uma nova fase. Mas percebam, queridos, se passaram 13 anos, porque lá no versículo 46, verso 46 diz aí: era José da idade de 30 anos, quando se apresentou a Faraó, rei do Egito, e andou por toda a terra do Egito. Quando ele sonhou com os irmãos, ele tinha 17 anos. Agora ele tem 30 anos. Então, em 13 anos, Deus trabalhou na vida de José. E muitas das vezes, a gente não gosta do trabalho que Deus está fazendo conosco. Muitas das vezes a gente não entende o porquê de algumas coisas, mas elas são necessárias. O caráter de José estava sendo trabalhado, o caráter de José estava sendo moldado. E as provações da nossa vida, queridos, servem para isso, para tratar o nosso caráter, para moldar a nossa vida. E a gente percebe que José está pronto para assumir a liderança, aquele cargo, quando a gente lê o diálogo dele com o Faraó. José já começa humilde quando ele se apresenta a Faraó. Vamos ler aí 41, Gênesis 41. Faraó manda chamar José. Nós paramos aí no versículo 14. Vamos ler o 15 e o 16. Este lhe disse: tive um sonho e não há quem o interprete. Ouvi dizer, porém, a teu respeito, que quando ouves um sonho, podes interpretá-lo. Respondeu-lhe José: não está isso em mim, mas Deus dará resposta favorável a Faraó. Percebam que José, ele não recebe a glória, ele dá a glória a Deus. Não está isso em mim, mas Deus dará resposta favorável a Faraó. José aí mostra duas características de um cristão maduro. Primeiro, humildade. Ele está humilde, ele não recebe a glória, ele dá a glória para Deus, mas José mostra convicção de que Deus daria resposta favorável a Faraó. José tinha um dom, que era de interpretar sonhos. Ele tanto sonhava quanto interpretava. E ele tem convicção daquilo que Deus deu a ele. E eu e você, queridos irmãos, precisamos dessa convicção, dos dons que Deus tem nos dado. Convicção bíblica de que quando Deus nos dá um dom, e a Bíblia diz que os dons são irrevogáveis, Ele nos deu o dom. E Ele vai usar as nossas vidas com esse dom.
Muitas das vezes Satanás tenta nos sufocar. Imagina quantas das vezes o diabo naquela prisão tentou a mente de José, dizendo: os teus sonhos vão morrer aqui dentro, você vai apodrecer nessa masmorra. E José dizia: sai de mim, diabo, porque o sonho que Deus me deu vai se cumprir, porque era um sonho profético, queridos. Era uma profecia de Deus para José. E de fato ela se cumpriu. Então José está convicto. Quando ele está diante de Faraó, imagina, uma das maiores autoridades da época, mundiais, e ele disse: Deus dará resposta favorável a Faraó. Isso mostra convicção de que Deus revelava a ele as coisas. Deus ele. E esse é um tempo, querido, na pandemia, em que eu e você precisamos de convicção bíblica. Né? Nós falamos algum tempo atrás, convicção bíblica. Nós estamos, de fato, nessa série enfatizando o poder da palavra, nós estamos enfatizando a importância da palavra de Deus, nós estamos enfatizando como é importante aprender com a história bíblica, e nessa história a gente percebe que José, ele tem convicção do que ele está falando. E eu e você, como cristãos, numa conversa, num aconselhamento, nós precisamos de convicção bíblica do que o que Deus disse é verdade e vai se cumprir. Não vai cair por terra. Tenha certeza disso, queridos. Jesus Cristo voltará para levar a sua igreja em glória. Pode demorar o quanto for aos nossos olhos, porque para Deus, 1000 anos são como o dia de ontem que passou. Então não está demorando, porque da vinda de Jesus até nós são apenas 2 dias, 2000 anos de história. Então pode falar com convicção para todos quantos você tiver a oportunidade, Jesus voltará para reinar em glória juntamente com sua igreja, juntamente com aqueles que foram lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Agora, querido, José está pronto, preparado para assumir a liderança dessa nação. E ele não somente decifra o sonho para o faraó, como ele dá a direção que o faraó deveria tomar. Ele interpreta o sonho e diz o que faraó deveria fazer com o sonho. Ele não só apenas interpretou. Ele interpretou, falou: o sonho significa isso, isso e isso. Agora, porém, e aí nós vamos olhar o texto, né? 41, versículo 32 em diante. Gênesis 41, verso 32. Veja o que José diz aí para Faraó. O sonho de Faraó foi dúplice, porque a coisa é estabelecida por Deus. E Deus se apressa a fazê-la. Ele sonhou com as espigas de milho, né? E ele sonhou com as vacas. Você, como um bom leitor bíblico, já conhece a história. A gente não precisa ver os detalhes. Mas era uma coisa só, o significado era um só. E aí José diz: o sonho de Faraó foi dúplice, porque a coisa é estabelecida por Deus. E Deus se apressa a fazê-la. Agora, pois, escolha Faraó um homem ajuizado e sábio, e o ponha sobre a terra do Egito. Faça isso, Faraó, e ponha administradores sobre a terra, e tome a 5ª parte dos frutos da terra do Egito, nos 7 anos de fartura. Ajuntem os administradores toda a colheita dos bons anos que virão. Recolham cereal debaixo do poder de Faraó, para mantimento nas cidades, e o guardem. Assim o mantimento será para abastecer a terra nos 7 anos da fome que haverá no Egito, para que a terra não pereça de fome. Veja então que José interpreta o sonho e mostra a direção que Faraó deveria tomar. E José está tão convicto, irmãos, e a vida de José ao longo ali do período dele no Egito, ela vai o que José está dizendo. E José ganhou tanta autoridade ali na casa de Potifar, autoridade na cadeia, que Faraó acredita no que José está dizendo, porque era algo para o futuro.
Veja você, era uma profecia que levaria 14 anos para o total do seu cumprimento. 7 anos de fartura, mais 7 anos de fome. O faraó poderia acreditar ou não. Dizia, você está lunático, você está sonhando, José, isso não vai acontecer. Mas faraó acredita. Por que o faraó acredita? Porque José tem uma história já ali, queridos. Já haviam passado ali 13 anos. E certamente faraó investigou a vida dele. Quando faraó manda eles sair da cadeia, ele ouviu a história do copeiro e certamente chamou lá o Potifar para saber a história de José. Por que ele estava preso? Por que você prendeu aquele funcionário, aquele servo? E aí o Potifar deve ter contado a história para ele. Então, o faraó sabia da história de José. Tinha um legado ali. Havia uma acusação falsa, porém, a postura de José dizia toda a verdade. E o faraó decide confiar e acreditar no que José estava dizendo. Versículo 37 diz aí: o conselho foi agradável ao faraó e a todos os seus oficiais. Disse faraó aos seus oficiais: acharíamos porventura homem como este, em quem há o Espírito de Deus? Perceba que faraó já acredita que ele tem o Espírito de Deus. Faraó já acredita que ele, de fato, tem um dom de Deus. Embora faraó apenas ouviu a interpretação e ouviu as histórias de José. Faraó ainda não tinha convivido com José, irmãos. Mas a história dele era tão forte que faraó acredita e declara: haveria, porventura, alguém tão ajuizado e sábio como tu? Administrarás a minha casa, e a tua palavra obedecerá todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior do que tu. Disse mais faraó a José: vês que te faço autoridade sobre toda a terra do Egito. Então tirou faraó o seu anel de sinete da mão e o pôs na mão de José. Fê-lo vestir roupas de linho fino e lhe pôs ao pescoço um colar de ouro e fê-lo subir ao seu segundo carro. E clamavam diante dele: inclinai-vos. Desse modo o constituiu sobre toda a terra do Egito. Disse ainda faraó a José: eu sou faraó. Contudo, sem a tua ordem, ninguém levantará mão ou pé em toda a terra do Egito. E a José chamou faraó de Zafenate Paneia, e lhe deu por mulher a Azenate, filha de Potífera, sacerdote de On. E percorreu José toda a terra do Egito. Era José da idade de 30 anos, quando se apresentou a faraó, rei do Egito, e andou por toda a terra do Egito. Primeira coisa que José fez foi visitar, percorrer todo o Egito, levantar o ativo e o passivo, olhar a situação. Então isso mostra que de fato ele aprendeu a administrar. E ele vai começar então a administrar a grande nação chamada Egito. José decidiu, querido, acima de tudo, participar da história de Deus de maneira positiva. Queridos irmãos, eu e você somos chamados o tempo todo a participar da história que Deus está escrevendo. E Ele conta comigo e contigo como igreja. Quando Jesus disse lá no Sermão do Monte: vós sois o sal da terra e a luz do mundo, Jesus está dizendo que eu e você devemos ter tal postura que vamos influenciar a nossa geração, que vamos marcar a nossa geração, que vamos salgar, que vamos trazer luz a uma geração que está perdida. Então, querido amigo, querido irmão, decida hoje, primeiro, ser fiel a Deus. Segundo, decida dizer não à tentação, não ao pecado, para que você possa manter a comunhão com Deus, a vida com Deus, para que então Deus possa abençoar você e tudo que você fizer. Nós vamos achar essa frase o tempo todo: o Senhor era com José, Deus era com José, e
tudo o que José fazia, Deus abençoava. E quando José, irmãos, pega aquela administração, ele coloca administradores na cidade, levanta celeiros, e nos anos de fartura ele começa a juntar. E quando passaram-se os 7 anos, a fome se instalou. E aconteceu exatamente como José havia previsto. E começaram todas as nações a passar fome, porque não chovia, havia seca. E desceram aonde? Foram ao Egito comprar pão, inclusive a família de José. Deus já havia dito para Abraão lá atrás: a sua descendência será escravizada no Egito, mas depois eu tirarei com mão forte. Então, queridos, José simplesmente foi participante do projeto de Deus. Decida hoje ser participante do projeto que Deus está escrevendo com a humanidade. Ele tem uma parte para mim e uma para você nesse projeto, para salvar vidas, para cuidar de vidas, para discipular vidas, edificar vidas, que irão um dia participar da grande bodas do Cordeiro, para a glória e para o louvor de Deus. Amém, queridos? Decida hoje andar em fidelidade a Deus. Você só ganhará. Você somente ganhará se você decidir ser fiel a Deus. Sendo fiel a Deus, você será fiel à sua esposa, a seu esposo, fiel aos irmãos, fiel à sua liderança, fiel àqueles que estão acima de você e fiel àqueles que estão abaixo de você. Se você exerce alguma função, algum cargo, você também deve fidelidade aos que estão subordinados a você. E Deus vai honrar o trabalho das suas mãos, assim como Ele honrou o trabalho das mãos de José. José não perdeu nada, José somente ganhou. Amém, querido irmão, querida irmã, Deus te abençoe, te guarde, te fortaleça. Tenha um bom final de domingo, uma semana abençoada. Deus guarde a sua vida, Deus guarde você de contaminação, de toda e qualquer doença. Nós vamos orar. Nessa oração vamos orar pelo pastor Vanderlei, que se encontra gripado, ele e sua esposa. Vamos clamar ao Senhor. Pai querido, nós te adoramos nessa noite bendita. Louvamos o teu nome pela tua palavra, que é viva e eficaz. Tua palavra que não muda, não volta vazia. Tua palavra que sempre fará aquilo para qual ela foi determinada. Por isso te rogamos, alcança os corações dessa noite, edifica vidas, Senhor. Ó Deus, trabalha em nosso coração, nossa alma, atrai-nos para a tua presença todos os dias, Senhor. Que sejamos atraídos pela tua palavra, que sejamos atraídos à tua fidelidade. Ó Deus, dá-nos fidelidade todos os dias, dá-nos autoridade contra o pecado. Queremos dizer não à tentação, Senhor. Queremos agradar o teu coração. Certamente, quando agradamos o Senhor, ó Deus, o Senhor nos abençoa e nos fortalece. Ó Deus, muito obrigado por esse tempo, muito obrigado pelos irmãos que estão nos ouvindo, estão conosco, aqueles que nos ouvirão, Pai, que a tua palavra possa também abençoá-los, fortalecê-los nesse tempo difícil. Ó Deus, guarda teu servo Vanderlei, ele e sua esposa e irmã Wanda, toca e cura, repreende toda gripe, Senhor, todo vestígio de enfermidade, coloca a tua mão de poder e graça sobre eles e restaura a sua saúde em nome de Jesus. Fortalece, Senhor, e cura os teus servos para a glória do teu nome, para o louvor do teu nome, Pai. Em nome de Jesus, fica conosco, nos dá uma semana abençoada na tua presença. Não nos deixe cair em tentação e nos livra do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém, queridos irmãos e amigos. Tenha uma boa semana, Deus te guarde e te fortaleça. E se Deus permitir, e Jesus não voltar, quarta-feira estaremos juntos, às 19 horas. Creio que nessa quarta não teremos nenhum impedimento e estaremos juntos quarta-feira, às 19 horas, continuando a estudar a palavra de Deus. Amém? Um forte abraço, Deus te guarde.